Olá, gente, tudo bem? Nesse 7 de setembro, bicentenário da independência do Brasil, a gente pensa em várias personagens, especialmente Dom Pedro. E às vezes a gente acaba esquecendo uma personagem tão importante para a nossa história, José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, o mais ilustrado, o mais preparado intelectualmente de todos os políticos da história do Brasil. José Bonifácio é formado em Coimbra, formado em Direito, em Filosofia, em Ciências Naturais, tinha um vasto conhecimento de ciências. Talvez por isso tenha sido perseguido pela Inquisição. José Bonifácio foi o grande conselheiro de Dom Pedro. Quando Dom Pedro I estava no Ipiranga, a carta que de fato fez dar o grito do Ipiranga foi a carta escrita por José Bonifácio, que dizia que de Portugal a gente não podia esperar mais nada senão horrores e escravidão. José Bonifácio é o grande nome que sonhou um país livre, sem escravidão, sem tráfico de escravos, um país em que não se explore o trabalho indígena, que os índios sejam tratados com dignidade. José Bonifácio, já naquela época, falava em reforma agrária. Na Assembleia Nacional Constituinte de 1824, José Bonifácio defendia uma democracia liberal, uma monarquia constitucional. Acabou entrando em conflito com os arroubos autoritários de Dom Pedro. Foi o Dom Pedro que mandou massacrar os rebeldes confederados da Confederação do Equador, Padre Mororó, Pessoa Anta, Carapinima, Frei Caneca, tantos rebeldes libertários que foram fuzilados pelo açougueiro dos Bragança contra a vontade de José Bonifácio. José Bonifácio acabou sendo exilado a mando de Dom Pedro I. Foi expulso do Brasil a mando de Dom Pedro I. Ele, que foi o conselheiro de Dom Pedro I, que foi o grande nome da independência, acabou sendo expulso do país que ele tanto amava. Quando ele retornou do exílio para o Brasil, Dom Pedro já estava com a popularidade muito baixa. Foi às vésperas da abdicação de Dom Pedro em 1834. Dom Pedro renunciou ao trono do Brasil para ser o Dom Pedro IV lá em Portugal. Sabe a quem Dom Pedro I entregou a guarda e a educação dos seus filhos? A José Bonifácio. Era a reconciliação de antigos amigos. José Bonifácio é a grande referência da independência. E a gente ainda sonha com esse país que o Bonifácio sonhou, um país com mais justiça social, com reforma agrária, com tratamento mais digno aos índios, um país que respeite a liberdade, a democracia e a igualdade. Viva José Bonifácio, o patriarca da independência.